Bom, então, isto é tudo o que aqui está na semana em que estamos, não é? Estes 4 links são todos leitura complementar. E eu vou então falar do tema de hoje. Para ordenar, vamos pegar aquilo outra vez no nosso exemplo dos produtos. E se quiséssemos ordenar produtos, o que é que isto significa? No fundo, o que nós normalmente vamos escrever é dada uma lista de produtos, ordená-la, produtos ou de outra coisa qualquer, não é? Dada uma lista, que a partir de algo em que a ordem interessa, não é? É uma estrutura de dados que a ordem interessa. Portanto, se estiverem jogando conteúdo de outra, mas a ordem for diferente, é diferente, como já vimos na aula anterior. Então, podemos é querer ordená-la de outra forma. Para ordenar, por exemplo, os conteúdos de outra forma, o que é que será preciso? Reparem, quando ordenamos, os nomes mais habituados a ordenar, provavelmente são números. Não é? Até se aprende logo quando se aprende os números, não é? Qual é a sequência dos números. Os números representam quantidade, então normalmente ordenamos os números, quando os enumeramos, ordenamos por ordem crescente. É? Começamos com um número mais pequeno, 0 ou 1, vamos por aí fora, 2, 3, 4, 5. No fundo, estamos a apresentar os números ordenados. Porquê é que nós sabemos que aquilo está ordenado de forma crescente ou decrescente? Ou seja, o que é que estará por trás disto? Nós podemos dizer que algo está ordenado. O que é que vos parece? Quando isto as coisas estão... Uma lista está ordenada, o que é que estamos a pressupor? Esta pergunta pode parecer um bocado estranha, mas algo está pressuposto, que há alguma ordem. E como é que é definida essa ordem? Então, como vocês sabem de Java, o que é que isto podia significar? Que dados 2 elementos, não precisamos dar a lista toda. O que a gente quer saber é se uma lista está ordenada e a gente olhar para um objeto que lá esteja e verificar se ele está na posição certa. E para isso, basicamente, temos que comparar com os outros todos, de certa forma, e ver se ele, em relação aos outros todos, está na posição certa. Não está mais para a esquerda, nem mais para a direita. Por isso, o que é que está ali subjacente? Que nós, dados duas coisas, temos que saber qual é que deve estar mais à direita ou mais à esquerda. Ou seja, qual é o que é maior, qual é o que é menor. Então, temos que ter algo que nos diz, ou seja, que define quando é que algo é maior que outro, ou quando é que é menor que outro, ou quando é, não é uma coisa nem outra, ou seja, quando são iguais. Certo? Então, uma forma de, se quiséssemos ordenar qualquer coisa, vou pôr aqui P1, tínhamos vários produtos. P3, P2, P0. Se tivéssemos isso e quiséssemos ordená-los, temos que definir, no fundo, um critério de ordenação. Porque para os números, nós já temos isso quase que automático. Porque nós aprendemos os números de forma ordenada. Logo, ensino os números são 0, 1, números inteiros, não é? 0, 1, 2, 3, por aí fora. Portanto, quando nos ensinam os números, automaticamente já nos estão a ensinar aquilo que se chama uma relação de ordem entre os números. Já estamos a aprender que o 1 é maior que o 0, e que o 2 é maior que o 1, e que o 3 é maior que o 2. Isto está automaticamente a ser definido. Mas quando agora a gente queremos ordenar outra coisa qualquer, então temos que dizer, temos que definir que ordem é essa. E como é que definimos? Podemos definir simplesmente com uma função que, dados 2 elementos, diz qual é que é o maior. Ou se são iguais. Se não há nenhum maior. Certo? Está claro até aqui? Como é que podemos fazer isto em Java? Vou pegar agora aqui num dispenser qualquer. Tenho aqui. Temos aqui uma classe dispenser, tem uma lista de produtos. O resto não nos vai interessar agora. Vamos nos focar nisto. E aqui na lista de produtos, eu já tenho aqui uma coisa que vou apagar, depois vai-nos fazer falta mais tarde. Se nós quiséssemos definir quando é que dois produtos, ou quando é que um é maior que o outro, como é que poderíamos fazer?
Bem, isto ali está um bocadinho. Vou pôr aqui mais em cima para se ver melhor ali no quadro. Como é que poderíamos definir a ordem dos dois produtos? Podíamos ter uma função que devolva esta informação. Que dado um produto, ou que dado dois produtos, um P0 e um... Vou chamar left e right. Dado um produto left e um produto right. Isto, os nomes left e right viram do facto de estarmos a compará-los, né? Um estar à esquerda e outro estar à direita. Então, mas eu vou escrever aqui. Por exemplo, podíamos ter uma coisa assim deste género. Bigger product P1, aliás, left, não é? E product right. E agora o que é que isto poderia devolver? Aqui, não sabemos bem o que é que isto vai devolver. Teria de ser público. Vejam que isto é muito parecido ao operador maior, né? Ou ao menor. Por acaso até vou fazer less than. Fazer assim. Portanto, isto é o equivalente, seria o equivalente ao operador menor, não é? Mas em Java, na linguagem Java, contrariamente a outras linguagens, não é possível definir o operador menor, ou seja, com esta sintaxe, com o símbolozinho mesmo de menor, para a classe. Há outras linguagens que permitem, mas digamos que isto é só sintaxe. Açúcar sintático, como é que se diz, para ficar mais bonitinho. Nós aqui temos que usar a sintaxe de função normal. Então temos uma função que diz quando é que um é menor do que outro. E podíamos então, se fosse só isto, a função devolveria o quê? Qual seria o tipo de que devolveria? Um boolean. Se fosse só isto, ou se isto fosse suficiente para nós, só tínhamos que fazer o quê? Return. E agora é que temos que dizer no detalhe, ou teríamos que dizer no detalhe, quando é que um produto é menor que o outro. Para já outra coisa, é tu definir a função, parênteses técnico, estou a definir a função dentro da classe product. Mas eu estou a colocar dois parâmetros. Então, na verdade, esta função não precisa de utilizar o objeto. Ou seja, como é que aquela função seria chamada? Este less than. Fora. Eu agora vou fazer aqui em comentário só para perceber. Se nós tivéssemos um produto P, portanto, um P que é um produto, não vale a pena escrever mais. Noutro sítio. Agora estamos a pensar que isto está noutro sítio. Certo? Faríamos como? Tipicamente, se tivéssemos um objeto P, e se fosse esta a função, se ela fosse de instância, não é? Pedíamos o objeto P para executar esta função. E agora, o que é que colocávamos aqui? Parece que tínhamos de ter aqui outros dois objetos. Vou chamar este P0. E agora tínhamos aqui um P1 e um P2. E isto é que ficaria receberia o valor booleano. Seria qualquer coisa assim, não é? Como temos aqui. A função less than é da classe produto, portanto é uma função de instância, precisa de um objeto para ela ser executada no contexto desse objeto. Mas isto parece que há aqui coisas a mais, porque nós, em rigor, só estamos a querer comparar dois. Agora já temos aqui três. Então podíamos pensar assim, bem, este não faz falta nenhuma, podemos utilizar a mesma ali aquilo. Mas continuamos a ter aqui a redundância, agora temos que fazer em dois sítios. Então como é que podemos resolver isto? Há uma forma, que é, se a função passar a ser da classe, que é aquelas que têm aqui a palavrinha static atrás. Static. O que é que acontece aqui? Como é que fica aqui a chamada? Se ela for static,
já não é executada, se quiser, por um objeto. Ela pertence à classe. Como pertence à classe, nós vamos usar esta outra sintaxe, para isto ficar claro, que é colocar aqui product. Portanto, a função é da classe. Então, como não há aqui objeto, não é preciso um objeto, melhor dizendo, também, para ela ser isso, ou seja, não estamos a pedir a um objeto para executar a função, se é que é uma forma de pensar nisto, será essa? Como não estamos a usar um objeto para pedirmos a ele executar a função, estamos a pedir à classe, aqui dentro, não há diz. Já tinham percebido disso, se vocês colocarem aqui um diz, o próprio diz dá um erro. Claro, agora também está a dar um erro por causa que está ali um booleano. Não é? Mas vejam que o erro ele até não se está a queixar disso. Não se está a queixar do facto de estarmos a dizer que está um booleano e temos ali um diz. Está a dizer é que não podemos usar o diz no static object. Porquê? Porque o método estático é como se fosse, no fundo, global. Noutras linguagens, é o mais parecido que é um método global. No sentido de que não é preciso um objeto para executar este método. Não é o objeto que executa o método, este método simplesmente está arrumado dentro daquela classe. E agora estamos a pedir à classe para executar o método e passamos os parâmetros que entendemos necessários. Portanto, não há aquela questão de o objeto que está no contexto do qual está a ser executado o método. Que é o tal objeto que depois é o diz dentro do método. Portanto, com esta sintaxe isto ficaria sem diz. Aqui não temos cá diz nenhum. Como é que... Vamos terminar este método e depois já vamos ver a versão de instância, ou seja, que não é static. Mas vamos terminar esta. O que nós queremos realmente é verificar se o menor, se o left, aliás, é menor do que o right. Então agora o que é que isto significa? O que nós estamos a dizer com este método era inventar um critério para dizer quando é que um produto é menor que o outro. Que é uma coisa que à partida até poderia fazer muito sentido, porque é isso do produto ser menor que o outro. Nós queremos dizer isso para podermos ordená-los. É porque quando ordenarmos por ordem crescente, não será a ordem por omissão, quando ordenarmos por essa ordem, ele ficar de acordo com o que nós tivermos dito aqui, de qual é que é menor e qual é que é maior. Portanto, ele saber que está por ordem crescente é porque ele sabe que cada um é maior que o anterior. Então, para isso temos que ir ao detalhe, assim dizer. Então, o que é que nós podemos utilizar para dizer que um produto é menor que outro? Temos que usar os dados do produto. A informação que o produto tem. O produto, neste caso, este objeto só tem uma string e um inteiro. Portanto, mesmo assim, já temos ali várias hipóteses de ordenação. Podíamos considerar que um produto é menor que o outro quando o preço, o mais direto, seria usar o preço. Então, o preço mais elevado, o produto é maior, por assim dizer. Isto daria origem a uma lista ordenada de produtos e a apresentar os produtos do preço mais baixo para o preço mais alto. Se pegarmos no preço. E como é que podíamos fazer isso? Se quiséssemos que fosse esse o critério de um produto ser menor que o outro, só tínhamos que fazer o quê? Left get price. Quando o get price deste for menor que este, né? Pronto, o nosso método devolve true. Isto era uma função que já definia uma relação de ordem entre dois produtos. Já estávamos nós a dizer quando é que achamos que um produto é menor que o outro. É quando o preço fosse menor. E agora, se quiséssemos mudar o critério, podíamos mudar esta função, por exemplo. Ou, se quiséssemos ter duas ao mesmo tempo, podíamos ter, obviamente, outra função parecida e outro critério de ordenação. Claro que, se fosse só isto, nós até podíamos pensar price is less is smaller, qualquer coisa assim. O nome aqui
Claro que nós podemos inventar, estamos a inventar um método, mas o que interessa aqui perceber é que este método está a estabelecer uma relação de ordem entre dois objetos. Estamos a dizer se um é menor do que o outro, de acordo com a definição que nós vemos. Ou seja, neste caso, se o preço for menor que o outro. Continuando aqui naquele parênteses do método estático, estávamos a aproveitar para recordar aqui o que é o método estático e o que é que não é. Se nós, em vez do método ser estático, fosse outra coisa, fosse um método de instância normal, como é que ficaria? Vou fazer aqui um copy-paste. A versão de instância disto seria como? Já não teria aqui o static. E quando não tem aqui o static, como é que fica aqui a chamada? Eu vou mudar aqui o nome só para ele não se queixar. Como é que ficava agora aqui a chamada? Aqui tinha que haver algum produto. Portanto, podia ser um outro produto qualquer. Mas reparem, se agora tínhamos aqui um produto, já estamos outra vez até 3 produtos. Depois a gente só quer saber o resultado da comparação, ou seja, queremos saber se entre 2 produtos qual é o que é menor. Então como é que podemos simplificar aqui? Se o método for de instância, aqui basta-nos ter outro produto. Não precisamos de 2. Então aqui podemos dar aqui o nome other, que é o outro produto. E aqui, como é que fica então a nossa comparação para ficar idêntica àquela? Reparem, estamos a transformar o nosso método em método de instância. Já não é static. Estamos então a utilizar um objeto, ao qual pedimos para executar o método. Então como é que fica agora aqui dentro? Isto, que é igual ao que está ali em cima, tem que mudar para quê? Quais são agora os 2 objetos em causa? No fundo a diferença é essa. Já não existe um left e um right. Vou tentar dizer que já não existe aquilo. Quais são os 2 objetos que estão aqui em causa? Quando usamos o método desta forma para comparar 2 produtos. Vamos lá. Temos ali 2 objetos à mesma. Podemos utilizar aqui dentro. Digam lá um, pelo menos. Aqui dentro. O left e o right existe. O que é que existe? Não ouvi. Other e this, não é? Portanto, um é o other. Está aqui. Este aqui é idêntico, não é? Tal como aqui havia o left e o right, agora aqui é o other. E o outro é o this. Porque este agora já tem this. Porquê é que tem this? Porque não é static. E ao não ser static, nós tivemos que fornecer um objeto para chamar um método. Portanto, aqui este objeto a quem nós pedimos para executar o método, ou, se quiser ver isto de outra forma, o objeto em cujo contexto o método é executado. Podem pensar assim. Mas a forma mais orientada a objetos de pensar é que estamos a pedir a este objeto para executar este método. Quando chegamos ao método, esse objeto, a que nós pedimos para executar o método, é o this. Portanto, este exemplo, se num outro sítio qualquer do programa nós estivéssemos a fazer esta chamada, está aqui a comentário, o OneProduct seria o DIDO, isso seria o OneProduct. Isso seria apenas uma variável que funciona como uma constante na prática. Seria uma forma de chegarmos a este objeto que foi utilizado para chamar o método. Então temos cá os dois produtos, o OneProduct e o P. O P passa para o lado. E o this é um objeto que estava aqui. Ficou claro? Até aqui? Alguma dúvida? Está claro isto? Sim? Não é por isso. Não é dúvida. Tá? Pronto? Não vou baixar aqui, continuo aqui a perguntar. Bom. Mais interessante do que nós inventarmos aqui uma funçãozinha que faz algo deste género, é ter uma outra com um bocadinho mais de informação. Porque esta história de só dizer sim ou não
é um caso incompleto. Porque, na verdade, não há a comparação de dois objetos não tem de ser binário, no sentido que é true ou falso. Podemos querer ter mais informação, podemos querer saber, no fundo, qual deles é que é maior. Porque isto só nos diz que um é menor que o outro, mas quando não é menor que o outro, há duas situações ainda. Podem ser iguais ou não. Na verdade, há três situações para compararmos. Ou são iguais, ou um é menor que o outro, ou o outro é menor que ele. São três hipóteses. Então, há uma convenção que é usada também na linguagem Java, por isso é que também vamos falar dela. Eu não vou apagar de propósito, vou fazer aqui uma outra versão. Que é, em vez de então agora devolvermos um booleano, vamos devolver um inteiro. O inteiro é claramente um exagero, porque a gente não vai devolver assim tantos valores diferentes, mas vamos devolver menos 1, o 0, 1. Portanto, o inteiro é algo que também um bocado por razões históricas se utiliza para podermos passar informação de quando é que um é menor que o outro, quando é que é o outro que é maior, ou quando é que são iguais. Mas para isso, na verdade, vamos usar apenas 3 valores. Então, o exemplo de utilização passa a ser isto. Eu vou chamar isto. Agora vou-lhe chamar compare. E agora o que é que nós vamos fazer aqui? Isto devolve um inteiro, já não é para devolver um booleano, naturalmente. Mas é para envolver à mesma o preço. Então, isto pode ser feito visto desta forma. Se o getPrice for igual dos dois, agora vou omitir as chavetas, para ficar mais curto só. O que é que vamos... Se este for menor, vamos devolver menos 1. Else if... desculpem, estava a dizer menor e aqui estava menor. Se um for menor, devolvemos menos 1. Else if, outra hipótese. Se for igual, o que é que devolvemos? Devolvemos 0. Caso contrário, já não precisamos fazer mais comparação, porque só já sobra uma situação, devolveríamos 1. Pronto, este método fica mais complicado por dentro, mas cá fora não é mais complicado. A diferença é que devolve um de 3 valores possíveis, conforme a relação de ordem entre os dois objetos. Como este método está como instância, como método de instância, ou seja, não tem setting, precisamos de um objeto para o chamar. Os dois objetos, então, são objetos que chamam o método e o outro. Claro? Então, o que é realmente interessante nisto é que já existe código feito em biblioteca Java que ordena listas. Já existe, por exemplo, o método sort que ordena listas. E como é que esse método ordena listas de qualquer coisa? Ou seja, ordenar listas de strings, por exemplo, a classe string também já está feita e, naturalmente, foi tudo feito junto, por assim dizer. Então, quando ordena listas de strings, a própria string, a classe string, já tem relação de ordem definida. Quando ele ordena strings, sabe que o que é normal é ordenar por ordem alfabética, não é? Alfanumérica, se quiser, portanto, seguir o alfabeto, a tabela ASCII, uma coisa qualquer, uma tabela desse género. É uma ordem dessas. E isso já está feito. Mas se nós tivermos uma lista da nossa classe produto, por exemplo, e quisermos ordenar a lista usando esse código que já existe, como é que ele pode saber a ordem dos nossos objetos, da nossa classe própria? Portanto, temos uma lista de produtos, temos um código que é capaz de ordenar listas.
Agora, como é que ele vai saber isso? Portanto, antes de vermos como é que isso é feito, vamos olhar para... Vamos fazer um códigozinho de teste que iria testar isso. Tá? Vou fazer aqui, usando aqui este, pegando aqui no dispenser test que já está feito. Dispenser test, que está por aqui. Temos aqui test dispenser. Test dispenser, pronto. Já temos aqui um código que já tem aqui algumas coisas. Íamos acrescentar, isto está com o JUnit 3, por isso é que não tem aqui os marcadores antes. Test product order. É isto que nós vamos ver, querer testar. Eu vou interromper aqui o